Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Tá chegando a hora, hein? Semana que vem, Bolsonaro vai a julgamento, ele e outros militares acusados pelo golpe de Estado. A gente vem sempre com a análise, a quente e também a atualização de notícias com a Laura Couto, que está a postos lá na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, tá chegando a hora, já é terça que vem. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. É isso, vamos aquecendo os motores aqui. Na semana que vem, uma super cobertura do ICL, repórteres em Brasília, lá no Supremo Tribunal Federal, toda a nossa equipe no estúdio em São Paulo, analistas espalhados pelo Brasil para a gente acompanhar de perto, convidados também, juristas, políticos, lideranças, para acompanhar o julgamento de Bolsonaro e os outros réus acusados de golpe de Estado. Muito boa tarde para você que mora nesse país em que um ex-presidente da República mora com a ex-primeira-dama, mas tem que dividir a casa também com policiais, é isso mesmo. Foram colocados policiais do Distrito Federal dentro da casa de Jair Bolsonaro. Eles estão à paisana, não usam armas assim de maneira ostensiva, mas foi ordem do Alexandre de Moraes. Fiquem de olho para o Jair não fugir para a embaixada. Então, a partir de agora, o Bolsonaro divide a casa lá no condomínio, onde ele está em prisão domiciliar, divide com a Michele e com os policiais que ficam ali de olho no ex-presidente da República. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Vamos começar esse programa tratando da briga de egos na extrema-direita. E aí já não é nem o Jair mais. São os possíveis sucessores que querem ficar com esta herança, estão se engalfinhando, lutando, um querendo matar o outro pela herança política de Jair Bolsonaro. Eduardo, filho 03, tem falado que pode sair do PL, o Partido Liberal, e disputar a presidência em 2026 por outra legenda. Está aqui na manchete que foi trazida pelo O Globo. Eduardo Bolsonaro deixará o PL para disputar a presidência se o Tarcísio for para o partido, né? Isso tudo porque Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, afirmou que Tarcísio disse a ele que se concorrer à presidência vai concorrer pelo PL. Então o Tarcísio disse para o Valdemar que se for para concorrer a presidente, ele sairá do Republicanos, que é o atual partido do Tarcísio, e vai entrar no PL para concorrer. Bom, ao que parece, o filho 03 do Bolsonaro, que nesse evento aqui aparece ao lado do Tarcísio, o filho 03 não ficou muito feliz com a notícia. Quem traz mais detalhes sobre isso é a Laura Couto. Laura. Pois é, Rodrigo, os herdeiros de Jair Bolsonaro estão perdendo cada vez mais força dentro do Partido Liberal. Tanto que para fazer algum barulho, o Eduardo tem que dar um ultimato desses, até para chamar um pouco a atenção do pai, né, Rodrigo? Mas além disso, onde tem Eduardo Bolsonaro, tem também o papagaio de pirata dele, o Paulo Figueiredo. De acordo com a coluna da Bela Megali do Globo, o neto de ditador e comparsa desse esquema de traição dos Estados Unidos disse que o deputado Eduardo Bolsonaro tem 90% de chance de sair do Partido Liberal. Ele também disse que essa chance aumenta caso o Tarcísio for para o Partido Liberal e que assim o Eduardo vai procurar outra legenda para se candidatar à presidência. Eu só não sei qual, né, Rodrigo? Do outro lado, Valdemar também se manifestou. O presidente do Partido Liberal disse à CNN Brasil que cabe ao Bolsonaro decidir esse impasse criado pelo filho Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o Valdemar terceirizou a culpa e jogou tudo no colo do Jair Bolsonaro. E vale lembrar também que o presidente do Partido Liberal vai se encontrar com o Bolsonaro amanhã, quinta-feira. Esse vai ser o primeiro encontro entre eles desde que o Bolsonaro foi preso em prisão domiciliar. Será que o Valdemar Costa Neto vai lavar roupa suja com o Jair Bolsonaro pessoalmente, Rodrigo? Olha, não, o Valdemar não é um homem de confronto, né, Laura? Quem é de confronto é o próprio Jair Bolsonaro, o Eduardo. Então, acho que o que o Valdemar vai tentar fazer nesse encontro lá na prisão domiciliar, no condomínio lá de Brasília, escuta, ô Jair, você não vai poder ser candidato. Estamos aí articulando, pode ser o Tarcísio. Você vai deixar o seu filho ficar batendo no Tarcísio desse jeito ou vai conversar com ele? E é uma das últimas chances de o Valdemar fazer isso antes da prisão do Jair Bolsonaro. Ele vai tentar pacificar esta questão. Uma outra pergunta que fica, que a Laura já trouxe aqui para a gente. O Eduardo está ameaçando sair do PL. Mas ele vai sair e vai para qual partido?
União Brasil e o PP já estão juntos numa federação e já tem candidatos cotados aí, Ronaldo Caiado e outros. Uma possibilidade, um partido que tem aí que é de pequeno para médio porte, mas que está dando sopa e não tem candidato à presidência ainda, é o Partido Novo, que de novo não tem nada, é um partido que foi cada vez mais para a extrema-direita. Então, será que o Eduardo Bolsonaro vai fazer isso mesmo? Será que é só uma ameaça para mandar recado? Tem cara de ameaça, mas mostra como está desarrumada a casa do lado da extrema-direita. Os filhos de Jair Bolsonaro intensificaram os ataques ao Centrão nas redes sociais. Você se lembra, né? O Carlos, irmão do Eduardo, chamou governadores da direita de ratos por estarem fazendo essa disputa abertamente para ver quem é que fica com a herança política do Jair. E os filhos acham que eles são os donos desta herança. Então, tem essa briga correndo aí. Isso é resultado do aceno feito por líderes do Centrão à candidatura de Tarcísio de Freitas nos últimos dias. Isso se intensificou, porque o Tarcísio faz reunião com o empresário, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, diz, não, o Tarcísio é o nosso nome. Então, está semeando preocupação entre os filhos do Jair Bolsonaro. Esses acenos estão semeando preocupação entre os filhos do Jair Bolsonaro. Né? Como eu disse, chegaram a chamar de ratos e oportunistas esses governadores também da direita. Há uma dúvida aí, né? Há uma dúvida até onde vai esse tensionamento. E me parece que o Eduardo Bolsonaro seria capaz, junto com o papagaio de pirata dele, o Paulo Figueiredo, como chamou a Laura, Paulo Figueiredo e Eduardo, são capazes de levar esse tensionamento até o ponto de dizer assim, não nos deixaram ter candidato, o sistema, como eles dizem, está contra nós, portanto, esta eleição no Brasil é ilegítima. O professor Castro Rocha tem falado bastante sobre isso. O objetivo de Eduardo Bolsonaro a essa altura é livrar o pai da cadeia e, se não for possível, deslegitimar a eleição do ano que vem. Inclusive, se for necessário, brigando com a direita partidária, dizendo isso aí é o sistema, não é a família Bolsonaro, não participa, essa eleição é ilegítima. E isso daria um discurso a mais para o Trump questionar o resultado eleitoral no ano que vem. Olha como o jogo é perigoso e como eles estão apostando num tudo ou nada. Bem, vamos falar ainda da família Bolsonaro. Eu abri o programa já citando este fato, mas é importante a gente trazer os detalhes aqui. Hoje, policiais do Distrito Federal passaram oficialmente a monitorar a casa de Jair Bolsonaro num condomínio em Brasília. Olha os policiais ali. Será que eles estão felizes de ter que fazer esse trabalho? Olha aí, fotos dos policiais que são do Distrito Federal, são policiais penais ali, que fazem esse trabalho geralmente nos presídios e tal, estão trabalhando sem uniforme e sem armas, pelo menos não ostensivamente, podem estar ali escondidas, fazendo esse monitoramento. Né? Essa medida foi tomada depois da decisão de Moraes, indicando que o governo do Distrito Federal tinha obrigação de vigiar o ex-presidente em tempo integral, justamente porque ficou provado que mesmo com a tornozeleira eletrônica, se ele resolve entrar num carro e correr de carro para a Embaixada dos Estados Unidos, em 10 minutos ele está lá. A Polícia Federal não consegue impedir. Então, ou monitora dentro da casa, ou o Jair, se quiser, foge. Agora o cerco está montado e provavelmente vai assim até o julgamento da semana que vem. Olha, se for chorar, manda áudio, Bolsonaro. É o que tem dito algumas pessoas em Brasília. Porque o ex-presidente tem falado a aliados, nessas poucas visitas que ele está recebendo lá, que considera certa condenação no processo da trama golpista. Olha a foto aí, dentro da casa, onde ele está em prisão domiciliar, e a manchete, Bolsonaro dá condenação como certa. Mas os aliados estão apostando ainda num alívio na pena final para o Bolsonaro. O presidente tem demonstrado pessimismo e irritação com o processo. Ele se diz um perseguido político. Esse pessimismo se espalhou entre as pessoas mais próximas ao ex-presidente. Já se discute onde ele ficaria preso. Olha só as possibilidades para o Bolsonaro. Uma instituição militar, um quartel, como está o general Braga Neto, por exemplo, que está preso num quartel lá no Rio de Janeiro. Segunda possibilidade, carceragem da Polícia Federal lá no Distrito Federal. Também já tem uma cela pronta, como ficou o Lula em Curitiba. Só que dessa vez seria na carceragem de Brasília. Então, segunda opção,
carceragem da PF. Outra possibilidade, ele ser mandado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para onde ele torcia tanto, né? Ele falava muitas vezes para o Lula, a Papuda te espera! O Lula nunca foi para Papuda. Será que o Bolsonaro vai? Então essa é uma terceira possibilidade. E a quarta seria ele permanecer na prisão domiciliar, mesmo condenado, se for levado em conta esta questão da saúde, do estado de saúde do Jair Bolsonaro. Bom, além dessa dúvida, para onde que ele vai preso, que a gente vai ter, acho que não na semana que vem ainda, mas na outra, quando vier a condenação, há outras questões ali no entorno do Jair Bolsonaro, não é isso, Laura Couto? Rodrigo, como você já disse, o Bolsonaro e os aliados já estão à espera de uma condenação. Mas eles ainda mantêm a esperança de que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal pode não aplicar a pena máxima pelos crimes que devem ser imputados ao ex-presidente. Somadas, essas penas pelos quais o Bolsonaro é acusado ultrapassam 40 anos de prisão. A expectativa é de que a defesa de Bolsonaro consiga ter sucesso na dosimetria da pena, ou seja, a definição de tempo de detenção. Espera-se que os advogados consigam uma redução de pelo menos 10 anos, Rodrigo. E na avaliação de bolsonaristas, uma reversão maior do cenário só seria possível com uma mudança do ambiente político, como, por exemplo, a aprovação da anistia pelos condenados do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparentemente não vai acontecer, né, Rodrigo? É isso, Laura. Daqui a pouco a gente vai ter, daqui a 2 semanas a gente vai saber a pena do Bolsonaro, mas olha, pena máxima, realmente, se ele tomar pena máxima em uns 5 crimes, passa de 40 anos. Provavelmente não vai pegar a pena máxima, vai pegar algo ali no meio do caminho. Deve pegar algo entre 30 e 40 anos de cadeia. Vamos dizer que sejam 30 anos de cadeia. Você tem que cumprir pelo menos 1/6 da pena para poder progredir, como se diz, né? Para ter progressão para o semiaberto. Então, se o Bolsonaro pegar 30 anos, são 5 anos de cadeia até poder sair para o semiaberto, né? Isso se não houver reversão, se não houver tapetão, se não houver golpismo e outras tentativas aí por parte dos bolsonaristas, mas a regra que vale é essa, pelo menos 30 anos de pena e pelo menos 5 em cana. Mesmo que não seja na Papuda, 5 anos na carceragem da PF, 5 anos até numa domiciliar, mas daí já numa condenação definitiva e não esse arremedo aí onde ele está hoje, num improviso para impedir que fuja para a Embaixada dos Estados Unidos. Pessoal, e não para de sair denúncia contra o Bolsonaro. Ele está aí às portas do julgamento pelo golpe de Estado, está sendo acusado de obstruir justiça e agora pintou uma outra história. Essa notícia aqui faz a gente lembrar de todos os absurdos do governo Bolsonaro na área de saúde, na Covid. Eles receitavam remédio para piolho para combater a Covid, mas agora saiu uma nova aqui, ó. Essa aqui eu ainda não tinha visto. Durante a pandemia da Covid-19, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou o tenente-coronel Mauro Cid distribuir para aliados do governo dele, na época, um medicamento que ainda era de uso proibido no Brasil. E ele queria que usasse para tratar o coronavírus. Acontece que o medicamento é para outra coisa. O medicamento se chama proxalutamida e é usado para câncer de próstata e está em fase de testes, ou pelo menos estava naquela época. O produto farmacêutico, claro, não tem registro na Anvisa. Será que era esse que fazia virar jacaré? De acordo com os dados extraídos pela Polícia Federal, no telefone de Mauro Cid, em 2021, o então ajudante de ordens da presidência conseguiu obter uma carga desse medicamento e acertou diretamente com Bolsonaro a entrega do remédio para vários aliados. Essa é uma reportagem que saiu no Estadão, é do jornalista Aguirre Talento, ele conseguiu as trocas de mensagem. Olha aí, parecia que o Bolsonaro era médico. Olha o que ele falava para o Cid: mande a proxalutamida. O outro caso você aguarde. Então ele prescrevia, para uns pode mandar, para o outro você aguarde. A gente tem aqui nas trocas de mensagens, numa das trocas, o Bolsonaro e o Cid combinam de mandar esse remédio para aquele pastor, bispo R.R. Soares, que é cunhado do Edir Macedo, tem uma igreja, é amigo aí do Bolsonaro. Estavam desesperados, né? Não queriam que tivesse nenhum tipo de controle, não queriam vacina, mas queriam um remédio que não tinha nem aprovação na Anvisa. Então, para a gente relembrar, isso tudo estava nos celulares. É claro que isso aqui não entrou na investigação sobre golpe de Estado, mas o repórter, a Aguirre Talento, teve acesso e trouxe. É importante a gente relembrar o que eles aprontaram, quanta gente morreu
né? Claro, a pandemia mataria muita gente, mas morreu muito mais do que precisava, porque o Bolsonaro foi negacionista e por esse crime ele não pagou e não está sendo julgado até hoje. Mas a gente não vai esquecer. É isso, os absurdos da família e do regime bolsonarista. Falando em absurdos, vamos falar de uma outra personagem aqui. Vamos voltar a ela, na verdade, né? A Carla Zambelli. Então vamos trocar de pauta aqui, saem os celulares aqui do Bolsonaro e vamos para a Itália. Carla Zambelli, conhecida como a pistoleira aqui no Brasil. A pistoleira, você sabe por quê, né? Que ela é conhecida assim? Porque ela saiu armada na véspera ali da eleição de 2022. Olha aí, a deputada, ainda deputada federal, eu estava até na dúvida, ela ainda é, gente, que absurdo. Duplamente condenada, ela é bicondenada. Condenada por sair armada no meio da rua e ameaçar um homem negro em São Paulo e condenada por invadir o sistema da justiça, o CNJ, né? Bom, ela está presa na Itália e passou por mais uma audiência hoje num tribunal de Roma. Isso tudo faz parte do processo em que a justiça italiana analisa o pedido para que ela seja extraditada e venha cumprir a pena aqui no Brasil. 2 penas agora para Zambelli, né? Laura Couto tem mais detalhes sobre esse calvário da Carla Zambelli. Ela foi para a Itália dizendo que era inalcançável na Itália. Parece que não, né, Laura? Pois é, Rodrigo. Hoje a justiça italiana solicitou mais tempo para decidir sobre esse pedido da defesa da Zambelli para que a deputada aguarde em prisão domiciliar durante o julgamento da extradição para o Brasil. Ou seja, ela vai continuar na prisão em Rebíbia por enquanto. A defesa da deputada alega questões de saúde para pedir essa prisão domiciliar. E vale lembrar que 2 semanas atrás a Zambelli chegou aí a esse mesmo tribunal, mas alegou estar passando mal e assim a audiência foi adiada. E nessa ocasião foi solicitada uma perícia médica que atestou que ela tinha condições para permanecer presa, mas que estava sofrendo de depressão. Essa notícia a gente inclusive até deu aqui no Estélio Urgente, Rodrigo. Então ela chegou a desmaiar. A gente até fez aqui a listagem de quantos bolsonaristas metidos a valentões ou valentonas, né, no caso da Zambelli, mas em geral são homens. Ela é uma exceção aí. Em geral são homens. Desmaiam quando ficam frente a frente com justiça, com polícia, né? A Zambelli foi mais uma. Tem o Flávio Bolsonaro, teve aquele militar que era do grupo de operações psicológicas e desmaiou quando a PF falou: meu filho, você está sendo requisitado aqui, vai virar réu por golpe de Estado. O cara desmaiou. Operações psicológicas, não segura uma enquadrada da Polícia Federal. Esses são os bolsonaristas valentões e o Flávio Bolsonaro que passou mal, dizem que até, né, passou mal literalmente mesmo, dentro de um estúdio numa eleição no Rio de Janeiro. São os valentões. A Zambelli é mais uma. Bom, vamos falar da política nacional e de tentativas da direita e do centrão de manobrar para salvar a própria pele. A Câmara dos Deputados deve votar na sessão de hoje, atenção, hein? Pode ser a qualquer momento entre agora o fim da tarde e a noite desta quarta-feira. Deve votar 2 propostas de emenda à Constituição que têm como objetivo proteger os parlamentares. É a PEC da blindagem, né, emenda constitucional, e a PEC do fim do foro privilegiado. A votação faz parte daquele acordo que foi costurado pelo Arthur Lira para colocar fim à ocupação criminosa feita pelos bolsonaristas na mesa diretora. Laura, explica melhor para a gente, são 2 PECs e parecem que têm características parecidas, mas destinos diferentes, né? Rodrigo, vamos começar pela PEC da blindagem. Ela prevê o seguinte, que os deputados e os senadores não podem ser afastados do mandato por decisão judicial, que os parlamentares podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, mas devem ficar sob custódia da Câmara ou do Senado até que o plenário decida se mantém ou não a prisão, e também que os parlamentares não podem ser responsabilizados nem civil nem penalmente por opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar. Cabe ressaltar aqui, gente, que a votação dessa PEC da blindagem acontece justamente no momento em que o Supremo Tribunal Federal está conduzindo diversos processos sobre o uso irregular das emendas parlamentares, principalmente o ministro Flávio Dino. Passando agora para a PEC do fim do foro privilegiado. Para quem não sabe, o foro privilegiado é um direito garantido pela Constituição Federal para que certas autoridades públicas sejam julgadas diretamente por tribunais superiores, em vez da primeira instância da Justiça. E com o fim do foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal perderia a competência para julgar casos que envolvam autoridades em delitos como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção. E isso poderia beneficiar o Bolsonaro no julgamento da trama golpista, Rodrigo. É isso. Então, foro privilegiado
e a outra da blindagem. Essa da blindagem, Laura, você explicou aí, mas só para ressaltar, eles estão com medo, né? Porque o Flávio Dino está mexendo com essa história das emendas parlamentares, tem muito rolo acontecendo, né? E o Hugo Mota disse que quer discutir sim a proposta de blindagem, é um direito do Congresso, porque parlamentares têm que ser responsabilizados por essas falcatruas envolvendo emenda parlamentar. Bom, de acordo com muita gente que conhece ali o bastidor de Brasília, a PEC do fim do foro privilegiado não tem maioria para ser aprovada. A tendência é que ela seja derrotada. Essa interessa mais diretamente até ao Bolsonaro, né? Mas a outra, a da blindagem, tem mais adesão e aí, como a gente está vendo, até o Hugo Mota apoia, isso pode ser aprovado e dá uma ajudinha aí para parlamentares que estão preocupados com as investigações das emendas parlamentares. Bom, vamos ficar de olho. No Senado também tem votação importante hoje, hein? Os parlamentares vão votar aquele projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, conhecido como o PL da adultização. O projeto foi aprovado na Câmara na semana passada. E a proposta até já tinha passado pelo Senado, mas sofreu mudanças na Câmara e aí tem que voltar para o Senado para apreciação final dos senadores. O tema da adultização, você sabe, ganhou destaque no debate público após as denúncias feitas pelo influenciador Felca sobre conteúdos nas redes sociais que expõem sexualização de menores de idade. Já teve gente presa por causa disso. Isso abre uma porta para, se você pode e deve regular as redes por conta de pedofilia, você pode e deve regular as redes para conter todo discurso de ódio, ataques à democracia, né, racismo, né, violência contra a mulher e violência contra o sistema democrático. Então, se pode e deve, e isso deve acontecer, regular para proteger as nossas crianças, deve proteger as mulheres, os LGBTQIA+, e todos nós que não queremos o discurso de ódio em torno do fascismo que é promovido muitas vezes por essas redes sociais. Bom, importante notícia de hoje, o presidente Lula assinou, agora há pouco, a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República. Aí você fala, mas peraí, ele ia sair? Não ia. Mas acontece que o mandato é de 2 anos. Está aí o PGR Paulo Gonet, que é um homem discreto, né? Já ocupa o posto desde o fim de 2023 e vai até o fim de 25 o mandato dele, e o Lula agora reconduziu para mais 2 anos. Isso depende, é claro, de uma confirmação pelo Senado. Laura, mas tem um motivo para o Lula ter feito essa recondução do Paulo Gonet um pouco antes do prazo final, porque o mandato dele atual vence em dezembro. O Lula já reconduziu agora, né, em agosto. Isso, Rodrigo. O presidente Lula decidiu antecipar a recondução do Paulo Gonet para a chefia da PGR como uma resposta a uma decisão do governo Trump de revogar o visto do procurador. O que aconteceu é o seguinte, Rodrigo, o fim do mandato atual, como você falou, acaba em dezembro e já tinha uma expectativa da recondução, mas ontem o Palácio do Planalto foi informado oficialmente sobre esse cancelamento do visto americano do Gonet. O Lula, então, convocou o procurador para uma reunião na manhã de hoje e assinou a recondução dele por mais 2 anos, ou seja, o Lula mandou aí um recado para o Trump, né, Rodrigo? Além disso, essa recondução vem a menos de uma semana do julgamento do STF na ação penal da trama golpista. Importante, né, você fortalece o Paulo Gonet nesse momento de ataques que vem de fora do Brasil e que você está às portas de um julgamento tão importante. Noticiário internacional. O presidente Trump não voltou atrás, hein? Ele oficializou hoje o aumento das tarifas sobre importação. Não estou falando do Brasil, estou falando da Índia. Aumento para 50% nas tarifas da Índia. Ou seja, Índia e Brasil, o Trump colocou no mesmo balaio. 50% de tarifa, são 2 países que fazem parte dos BRICS. A medida entrou em vigor hoje. Laura tem mais detalhes sobre esse tema também. Rodrigo, como você falou, no início desse mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha anunciado planos de aumentar as tarifas sobre produtos indianos de 25% para 50%. O Trump justificou essa medida que ele anunciou hoje com o fato da Índia ser um dos maiores compradores de petróleo russo do mundo. Mas, na verdade, o plano era de cutucar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para ele se sentar à mesa das negociações e tentar um cessar-fogo com a Ucrânia e o Zelensky. Já com o tarifaço oficializado hoje, a Índia
que é a quinta maior economia do mundo, vai se juntar ao Brasil no grupo de países mais taxados pelos Estados Unidos, com 50%. Mas, diferentemente dos brasileiros, o governo indiano não peitou o Trump e optou por esperar aí o avanço nas negociações, Rodrigo. É isso, Laura. Agora, vamos trazer duas notas aqui sobre questões de saúde, uma na esquerda e uma na direita aqui do espectro político brasileiro. O deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que já tem 84 anos, foi internado nesta segunda-feira no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Ele foi internado em Maricá, lá no Rio de Janeiro, depois de passar mal. Ontem mesmo ele acabou sendo transferido para Niterói, também no estado do Rio, onde os médicos identificaram uma arritmia cardíaca. Do leito do hospital, Suplicy ainda participou, por chamada de vídeo, do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, aquele tema pelo qual o Suplicy, ao qual ele se dedica tanto, informou que vai ter que colocar um marca-passo. O Suplicy, com 84 anos, em atividade, mas teve passou mal lá no Rio de Janeiro. Do outro lado do espectro político, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, comunicou hoje que está com câncer de mama. O anúncio aconteceu durante uma sessão na Comissão de Direitos Humanos. Ela mesma falou que inclusive precisava interromper a sessão porque está fazendo tratamento já há um mês e não se sentia bem, pediu a interrupção e comunicou, portanto, que sofre de câncer de mama, está fazendo tratamento. Ela informou que teve o diagnóstico há cerca de um mês e que já passou até por uma cirurgia. Ainda no campo da direita, mas saindo da saúde individual e indo para temas aqui que mostram como é que as coisas são e quem são alguns dos personagens aí que estão na disputa. Uma triste vitória obtida pelo Tarcísio, triste para nós, né? A Assembleia de São Paulo, a Assembleia Legislativa, aprovou um projeto de lei de autoria do governador que faz uma festa com terras públicas, com regularização fundiária no estado de São Paulo. O projeto autoriza a venda de até 720 mil hectares de terras públicas devolutas. São terras que estavam em disputa, acabaram indo para a mão do governo e poderiam ser usadas na reforma agrária. O que o Tarcísio fez? Em vez de reforma agrária, ele vai vender para o pessoal do agronegócio por valores até 90% abaixo do preço de mercado. Na prática, a medida facilita a regularização de posse de terra, aquela terra pública e já estava ocupada pelo agro, e com isso ele acaba de formar assim, o elo para o apoio do agronegócio. Se precisava de mais alguma coisa, ele mostra: venham comigo que eu vou fazer isso e muito mais. Privatizar, derrubar direitos, diminuir salário, dar terra quase de graça para o agronegócio. É o programa do Tarcísio e ele passou o rolo compressor e conseguiu aprovar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Laura Couto, obrigado pela presença, pela participação mais uma vez aqui ao vivo no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. A Laura está sorrindo tanto, eu queria saber por quê. Mas as notícias também, às vezes, até a gente pode sorrir, mesmo dando notícia complicada. Agora, presta atenção nessa notícia, ó. Presta atenção. A cartilha do autoritarismo está em curso no Brasil, os sinais estão por toda parte. Como é que a gente enfrenta os ataques da extrema-direita? Como salvar as democracias? Você já sabe, amanhã, 28 de agosto, 8 da noite, uma aula com Daniel Ziblatt, autor de um dos principais livros, um clássico que mostra como é que as democracias morrem e como é que você pode salvar as democracias. Escreveu isso em livro e vai estar de forma exclusiva aqui no ICL amanhã. Você participa se inscrevendo. Escreve agora, ó, iclurgente.com.br. Ontem até eu vi no chat, o pessoal falou, não consegui me inscrever. Você digita iclurgente.com.br, vai abrir um campo. Aí você tem que preencher com seu e-mail, só isso, está preenchido. E amanhã o pessoal te avisa e te lembra que é o dia da grande aula com Daniel Ziblatt, ao lado do Eduardo Moreira, como salvar as democracias. Se inscreva, iclurgente.com.br. Pessoal, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, daqui a pouco eu estou por lá também. ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Fala, turma, é amanhã a nossa aula com Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias. Esse professor de Harvard, que é um dos professores mais demandados do mundo, vai dar uma aula aqui no ICL, de graça para todo mundo assistir, traduzida para o português. Enfim, não tem duas oportunidades dessa. É amanhã ou não vai ter mais. Um abraço e amanhã a gente se vê. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias.
Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.